Se você está tentando realizar algum sonho na sua vida, provavelmente você sabe como isso pode ser desafiador. No começo parece impossível, e aí você vai praticando, tentando, e as coisas parecem um pouco mais realistas. Mas logo depois a gente entra no platô e se sente perdido, como se a gente não tivesse os recursos e as capacidades para dar cabo daquele sonho e tornar ele realidade. Se você já se encontrou angustiado nesse tipo de labirinto, vamos encontrar rumo para ele hoje. Meu nome é Jorge Velindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. Ao contrário dos outros vídeos onde eu estava falando de temas às vezes mais filosóficos ou mais terapêuticos, hoje eu vou falar de umas coisas mais práticas. Eu vou falar de um livro chamado Unfair Advantage, dos autores Ash Ali e Hassan Kuba, que em português se traduziria livremente para Vantagens Injustas. Apesar desse livro focar no universo das startups e como as pessoas fazem para ter startups de sucesso, eu não vou falar nada disso. Eu vou pegar esse conceito de vantagem injusta, que grosso modo são vantagens que a gente tem, que elas estão muito além das capacidades das outras pessoas, e vou desempacotar um pouco isso em outros lugares, que são os da nossa vida, geralmente uma carreira, ou uma área artística, ou desenvolvimento pessoal, ou relacionamentos, essas coisas que provavelmente você está tentando realizar agora. E por que esse livro é importante? Em primeiro lugar, porque ele identifica essa questão de que todos nós temos algum arranjo de vantagens, né, de capacidades que elas estão fora da curva. Depois, porque ele vai organizar essas vantagens, essas capacidades de uma maneira sistêmica e vai mostrar para a gente que cada um de nós é capaz de desenvolvê-las. Por quê? Às vezes a gente pensa assim, eu não tenho dinheiro, não vou conseguir chegar em lugar nenhum. Ou então, eu moro fora do eixo, não vou conseguir nada. Não tenho contatos, então não consigo avançar no que eu estou tentando fazer. E isso, apesar de ter um fundo de verdade, que cada um de nós tem algum tipo de déficit em uma dessas áreas, não é plenamente verdade, porque cada um de nós não só tem vantagens em alguma dessas áreas, como também consegue ao longo do tempo desenvolvê-las e torná-las mais eficientes, mais propensas a realizar aquilo que a gente quer. O livro vai organizar isso como um sistema, vai te ajudar a entender quais vantagens você está desempenhando muito bem e quais outras habilidades ou recursos você não tem muito, e vai te ajudar a dar perspectiva em como encontrar meios de desenvolver essas vantagens. O livro também é interessante por quê? Porque ele traz exemplos dos autores e relatos da vida real. E neles você vai ver como cada indivíduo, com um arranjo diferente desses recursos, ele vai operar no meio dele e vai ser às vezes bem sucedido ou às vezes não. Mas o mais importante é você se espelhar, olhar para cada um deles, não com um olhar de comparação, mas com um olhar de mapeamento, para você saber como você pode trabalhar melhor nas suas vantagens. Como você sabe, eu não costumo fazer resumos aqui no canal. Então, o que eu vou fazer eu vou trabalhar diretamente nessa estruturação dessas vantagens, desses pilares de recursos que alguém pode ter. E se você achar interessante, de repente você pode pegar o livro para ler, porque é uma leitura que vale muito a pena. Vamos lá, vamos falar um pouco desse sistema que eles trabalham. Eles chamam esse sistema de MILES, M-I-L-E-S, que em inglês traduziria para dinheiro, inteligência e insight, localização e sorte, educação e expertise e status. Você viu aí no esqueminha que eu deixei para você. Então vamos lá, vamos começar a analisar essa estrutura a partir do dinheiro, que é o primeiro item que eles falam. O dinheiro é o mais óbvio porque o dinheiro ele é um viabilizador universal. Com dinheiro você muda para uma cidade grande ou para uma cidade mais influente, você circula em círculos onde você pode ter o seu status ampliado, ou se fazer ser visto, ou gerar contatos importantes. Você pode adquirir educação ou até se colocar numa situação onde você vai desenvolver o seu expertise, mas o problema é que dinheiro é uma coisa que nem todo mundo tem. Quem tem dinheiro desfruta disso, quem tem menos dinheiro ou não tem dinheiro não desfruta disso. Só que tem dois viés aí que às vezes a gente não percebe. O primeiro deles às vezes você tem algum recurso, né? Pelo fato de você não ter todo o recurso, as redes sociais nos compararmos com gente que tem muito dinheiro, a gente pensa que a quantidade de recursos que a gente tem não é suficiente para nada, e isso não é verdade. Às vezes, com esse recurso, você pode adquirir um pouco de educação, você pode adquirir um pouco de experiência, você pode se aproximar de contatos, enfim, você pode viabilizar um pouco dentro da escala proporcional do que você é capaz. O outro ponto é que, às vezes, a gente não tem uma educação financeira para cuidar desse dinheiro, né? Então, assim, às vezes o seu dinheiro está sendo drenado por situações que poderiam estar sendo redirecionadas, você poderia estar redirecionando esse recurso para o lugar onde o dinheiro realmente te ajudaria a chegar em algum lugar. E um outro ponto que eu trabalhei muito ao longo da minha vida é o ponto das parcerias. Por exemplo, às vezes você não tem dinheiro para viabilizar certas coisas, mas você tem alguma expertise que você pode trocar por outras coisas. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei por muito tempo com comunicação e design, e às vezes chegava alguém lá que precisava fazer um site, só que era um bom fotógrafo.
E a pessoa às vezes não tinha condições de pagar o meu site e eu precisava de fotografias. Aí eu ia lá e fazia uma troca com essa pessoa. E aí, de repente, a pessoa era uma ilustradora, ou a pessoa era psicóloga. Então, eu estou te mostrando um jeito de, com o que você já tiver de expertises, de vantagens, pulando a etapa do dinheiro aí, você conseguir alcançar, conseguir expandir um pouco mais o seu círculo de vantagens aí na sua vida. E aí, o próximo item dessa lista aí, desse frame deles, né, de vantagens injustas, é inteligência e insights, né? É o I do Miles. Inteligência se vê como essa capacidade ou velocidade de resolver problemas, né, de você processar as informações e conseguir escolher a solução mais rápida. E os insights são a capacidade de ligar os pontos. Às vezes você está aberto, né, você está sujeito a uma série de inputs diferentes, de situações diferentes. Como é que você vai pegar essas informações e conectar elas de uma maneira eficiente? Um ponto interessante da inteligência, que eles tratam até no livro, é que, né, cada um tem um tipo de inteligência. Nós temos muitas inteligências. E às vezes a gente também tem limitações, é natural. Então é importante você entender quais são os tipos de inteligência que você tem e quais são as limitações que são inerentes da sua identidade, da sua personalidade. Eles até dão um exemplo interessante que é, vamos supor que você quer ser jogador de basquete, mas você tem 1,50 m. Você pode virar um jogador de basquete, mas um jogador de 2 metros vai jogar basquete de maneira mais eficiente, porque é um esporte onde a altura faz diferença. Né? Mas isso não quer dizer que você não consegue desenvolver as inteligências. É óbvio que consegue, isso não é o objeto desse vídeo de hoje, mas com treino, você pesquisando, você consegue treinar um pouco mais para a sua capacidade de solução ser mais rápida ou mais eficiente. Com relação aos insights, se você pensar que o insight é a sua capacidade de conectar a informação que está disponível ao seu redor, isso incorre naturalmente em você desenvolver a sua curiosidade. Então é importante a gente estar de olho assim, na forma como as pessoas se movimentam, nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né, no mundo, o que está acontecendo no mundo no momento, para que essas informações estejam disponíveis na hora de você conectá-las e fazer um insight. Um outro ponto que eles não mencionam com tanta profundidade no livro, mas que eu infiro naturalmente, é o seguinte: cada vantagem dessa, dinheiro, inteligência, localização, sorte, etc., ela interfere nas outras. Então, se você se educa mais, por exemplo, você é capaz de ter mais insights. Assim como se você tem mais dinheiro, você é capaz de se mudar para um lugar com mais influência de maneira mais fácil. Então é importante você estar sempre olhando essas relações entre os pilares aí que eles citam no livro. O próximo item que eles tratam é localização e sorte. Era para ser L, porque em inglês as duas coisas são com L, mas o ponto aqui é que as duas coisas cabem no mesmo lugar. Por quê? Localização. Historicamente, há lugares onde tem mais oportunidades para certas indústrias. Por exemplo, você vai ter mais oportunidades no Vale do Silício, para se você quiser mexer com tecnologia, do que você vai ter, por exemplo, em Ouro Preto, porque, né, a tecnologia não é uma coisa forte lá em Ouro Preto. Então é importante você perceber essa questão de que lugar faz diferença. Eu demorei para perceber isso, mas grandes centros, por que os grandes centros fazem mais diferença? Porque lá você vai ter indústrias mais desenvolvidas, você vai ter mais capital investido, você vai ter pessoas mais influentes capazes de tomar decisão, de te colocar no lugar certo, na hora certa. E aí a gente entra dentro desse ponto da sorte. Que, grosso modo, sorte é uma coisa que às vezes está fora do nosso controle. Mas, por exemplo, se você estiver num lugar onde tem mais chances de você se conectar com a indústria que você está procurando, no meu caso, por exemplo, indústria da arte e da literatura, tem muito mais fertilidade, muito mais possibilidades em São Paulo do que em Brasília, que é a minha cidade natal. Então, um deslocamento para São Paulo vai aumentar a chance de eu ter sorte, entre aspas, conectando com pessoas do meio. Embora seja interessante a gente considerar que a gente está no mundo hoje online, onde as pessoas existem online, elas exercem influência online. Só que o que eu vejo como diferença é, primeiro, o online tem características próprias, né? Você vai desenvolver sua influência de uma outra forma lá. E dois, o presencial, para alguns aspectos, tem prevalência. Por quê? Vamos supor que uma pessoa está articulando alguma coisa aqui em São Paulo. Provavelmente ela vai articular muito mais com as pessoas à volta dela do que com pessoas em Brasília, porque tem uma distância aí que é natural, ela não vai tomar um café com essa pessoa, não vai jantar com essa pessoa. Então é importante você visualizar assim, a diferença que faz realmente a presença quando a gente está pensando nesse termo localização. E um outro ponto, que é a sorte, eu acho que cabe um comentário aí. Às vezes a gente pensa assim, pô, sorte está fora do controle. Em muitos aspectos está. Só que é possível a gente favorecer um pouco a sorte. Vou dar alguns exemplos pessoais. Se você se tornar um pouco menos pessimista ou um pouco mais otimista, você começa a ver cenários que, às vezes, quando você está pessimista, você não consegue. Às vezes, se você estiver pessimista, por exemplo, vamos ser prático, você pode estar vendo demais uma dinâmica pessoal ao invés de ver a oportunidade. E aí você pode perder uma chance de abrir uma porta.
Ou ainda, nem precisa ser muito otimista, mas pelo menos você aceitar as situações neutras como neutras. Só isso, só de você não puxar uma situação neutra para um viés pessimista, você já favorece com que coisas inesperadas aconteçam, e aí a sorte pode entrar aí no meio escondida. E um último comentário antes da gente mover para o próximo item sobre sorte, é que, como eu falei no vídeo do Viktor Frankl, às vezes a nossa ânsia por resolver os problemas, por adiantar os nossos planos, os nossos sonhos, ela tira a nossa sorte. Por quê? Você, de maneira ansiosa, você pode meter os pés pelas mãos, você pode falar demais, você pode entrar na frente de uma coisa que estava fluindo organicamente. Então, eu estou te dando dicas aí, com base em experiência pessoal, para você, dentro do que for possível, dentro das proporções, aumentar a sua sorte. E aí, o próximo item é o do educação e expertise. Educação sendo a formação, né? Como é que a gente se forma, o que a gente estuda, sendo online ou offline, e o expertise sendo a nossa experiência. Quais problemas a gente já resolveu, a que situações a gente já foi exposto, como é que a gente desenvolveu habilidades em cima dessas situações. Então você pode ver que as duas coisas às vezes se conectam, porque a educação vai te dar perspectiva e o expertise vai te dar prática. E aqui eu tenho comentários com relação à educação. O primeiro deles é o seguinte: existe muita coisa interessante e eficiente online hoje. Só que a gente não pode se fiar só no online, porque muitas das operações críticas do ser humano acontecem no mundo real. E o que tem disponível de informação no mundo real, quando você está lá presente, é muito diferente do online. Isso quer dizer, você não consegue jogar FIFA e virar um excelente jogador de futebol sem praticar num campo de verdade, com uma bola de verdade, por aí vai. Esse é o primeiro comentário. E o segundo comentário é o seguinte: às vezes a gente pensa a educação de uma maneira muito fria, muito tática. Do tipo assim, eu quero virar engenheiro, tem que ficar bom em matemática, em probabilidade. Quero mexer com AI, tem que ficar bom em LLM, em tecnologias. Mas é muito importante você trabalhar a sua educação emocional. Você saber ler o outro, ler a si, ser capaz de gerar regulação emocional para você, ser um bom mediador, saber transitar em diferentes situações emocionais, porque muitas vezes o seu expertise técnico ele chega num limite, e a partir desse limite, dependendo do desafio, a coisa já é mais etérea. Ela já é mais da ordem do relacionamento, de como é que as pessoas se movimentam, como é que elas se comportam, quais são os padrões de comportamento delas, e aí é que vai entrar toda essa questão de educação emocional. E aí, com relação à expertise, eu tenho mais outros comentários. O primeiro deles é você ter paciência com a sua aprendizagem, porque às vezes a nossa meta, ela é muito mais atrativa e ao mesmo tempo pungente do que a nossa capacidade. E aí você perde a sua paciência e acha que aquilo não é para você só porque você treinou 2 dias e ia levar 9.000 dias para você aprender uma coisa. Vou dar um exemplo. Eu estudo alemão há muito tempo, né? Estou chegando perto aí de fazer a última certificação lá. Se eu estudar uma semana de alemão, eu não consigo falar com um alemão. Eu vou precisar de tempo para ir praticando, entendendo, assimilando, me familiarizando com os contextos e tal. Então essa questão de você ter paciência com o aprendizado, ela é fundamental para você ter expertise. E a segunda coisa é você se considerar um constante aprendiz. Por quê? Porque você vai entrar em áreas novas. Toda hora o mercado ou a sua própria empreitada, independente de mercado, de empresa e tal, seja lá o que você estiver fazendo, ele vai se transformar ao longo do tempo. E você se considerando um aprendiz, você pula essa etapa de se sentir capaz demais, entendido demais, ao ponto de não aprender. E essa prática de aprendizagem vai te dar uma outra habilidade que é capacidade de elaborar os problemas. Estou trabalhando nesta direção para conseguir este resultado, estou enfrentando essas e essas dificuldades, e isso te ajuda não só a esclarecer mais a sua mente, a sua visão do que você quer resolver, como comunicar para os outros. Às vezes as pessoas têm bons insights, você conta com a inteligência do outro porque você expôs bem o seu problema. E aí a gente chega no último item da nossa lista aí, que é o status. É o último item dessa abreviatura aí, MILES, né? Que é como eles trabalham a estrutura das vantagens. O status é o tipo de valor que as pessoas percebem em você. Seja, de novo, pelo dinheiro que você tem, pelos círculos onde você transita, pelas pessoas que você conhece, pela sua reputação, pela influência que você tem online ou offline, no mundo digital ou no mundo real. Tudo isso tem um valor intrínseco e abstrato, que é difícil de medir. Por exemplo, uma conta bancária, você sabe quanto tem lá dentro. Quanto de status você tem, um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, isso exerce muita influência na nossa vida, isso abre ou fecha muitas portas. E é importante a gente entender isso. E aí, alguns comentários aqui. O primeiro deles é o seguinte: às vezes, a pessoa que é introvertida, ela pensa assim, porra, mas status é pra gente extrovertida, que está em todos os lugares circulando, conversando, fazendo alianças, e eu tô perdido, já era, perdi essa. Primeiro, isso não é verdade porque todos nós temos capacidade de estabelecer status de alguma forma.
seja como bons mediadores, ou como bons ouvintes, ou como pessoas íntegras. Então, o status, até eles trabalham isso no livro, ele é muito mais amplo do que a visão mais clássica do que a gente percebe no dia a dia como status. E o segundo ponto dentro do status é que, de novo, é uma coisa que você pode treinar e expandir. Você pode estudar um pouco de carisma, já falei aqui num dos livros da Vanessa Van Edwards, e aí você vai desenvolver um pouco mais, as pessoas vão te perceber de uma outra forma, vão te dar mais crédito, mais influência. Você pode se tornar um bom mediador ou uma boa mediadora. Você pode trabalhar a sua forma de falar, ou a sua forma de ouvir, ou a sua forma de conectar a gente. Então, assim, às vezes a gente olha para quem a gente é e a gente vê muito mais o que a gente não é do que o nosso potencial, né? E esse livro eu acho que ele tem uma grande vantagem aqui porque ele trabalha muito essa questão de você reconhecer o que você já tem, mas você também reconhecer o seu potencial e trabalhar em cima dele. Tá aí, falamos dos 5 itens aí dessas vantagens injustas do livro. É um livro muito interessante, gosto muito desse livro, achei ele prático e eficiente pra caramba. E uma última reflexão sobre o livro é a seguinte: às vezes a gente pensa que essas vantagens estão cristalizadas e a rede social nos convida demais a achar que todo mundo é excelente e a gente não sabe de nada. Isso não é verdade, né? Eu já tive que desenvolver muitas das minhas habilidades, né? Eu sou uma prova disso. Os livros me ajudaram muito. Isso é uma razão pela qual eu tenho o canal aqui. E eu queria te transmitir um pouco dessa reflexão porque ela pode ser útil para você. Primeiro, tudo isso é desenvolvível. Não é porque você não tem dinheiro que você não consegue aumentar patrimônio um dia. Não é porque você não tem status que você não consegue abrir portas. Não é porque você está numa cidade longe de um grande centro que você não consegue gerar alguma influência ou conquistar alguma coisa. Só que é importante a gente ter em mente o nosso local de origem, porque ele vai definir um pouco do padrão, e que as coisas são incrementais. Assim como você não sai de uma conta bancária com R$ 1 para uma conta com 1 milhão, você não vai fazer nada disso do dia para o outro, nem status, nem localização, nem expertise, nem educação. E um outro ponto que eu acho importante aí é você saber celebrar quando você der um passo para frente. Porque às vezes você vai ter uma conquista que é significativa, que às vezes até alguém de fora vai falar: pô, você conseguiu isso aqui, olha que bom. Só que você está tão focado, tão obcecado no passo final, no dia onde você vai ser o que você estava almejando, que você não consegue perceber e não consegue celebrar. E é nessas horas que eu acho que celebrar as vitórias e gratidão vão te dar mais estímulo, mais combustível para você continuar desenvolvendo as suas vantagens e um dia você vai se orgulhar delas. E com isso a gente chega no fim dessa exploração desse livro muito interessante, Unfair Advantage, que é a vantagem injusta em tradução livre para o português, não tem ele traduzido em português ainda. Eu acho que vale a pena ler, vale a pena conhecer um pouco mais e vale a pena você cultivar as suas vantagens a seu favor, de uma maneira ética, né, conectando com as pessoas, respeitando o outro, mas sempre trabalhando para você expandir o que você quer fazer no mundo e se sentir mais satisfeito com o seu dia a dia. E você, o que você achou dessa conversa? Tem a ver com o momento que você está vivendo? Tem a ver com a sua vida ou com algum sonho futuro? Conta aqui para mim nos comentários. E se você gostou desse assunto, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal ou enviar esse vídeo. Envia ele para alguém que você acha que vai se beneficiar desse assunto, porque sempre tem alguém que está precisando ouvir esse tipo de conversa. Esses pequenos gestos me ajudam muito a continuar lendo e trazendo o melhor das minhas leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.